Tá ok. Obrigado então primeiro pelo convite, Cristiano. Obrigado, né, a presença de vocês aqui. O assunto tem recentemente, né, as pessoas estão muito preocupadas com o assunto de como é que a inovação e tecnologia afeta o trabalho, o emprego, né, principalmente por causa das mudanças que a gente teve de 2020, do final de 2022 para cá. Então, esse é um tema que de repente ele ficou muito delicado, né, para muita gente, muitos setores estão preocupados sobre como é que as coisas acontecem. Eu já fui chamado para falar sobre isso em alguns outros ambientes, outros lugares, exatamente por causa dessa preocupação. E aí, vamos falar um pouco aqui sobre qual é a minha perspectiva, logicamente que é só a minha, né? Mas eu tenho aí 30 e tantos anos, né, de vivência nessa área de tecnologia, de inovação, e já vi muita coisa acontecer, já estudei muito sobre a história dos ciclos de desenvolvimento econômico, e a partir dessa vivência, desse estudo da história, é que eu vou trazer a minha perspectiva para vocês sobre como é que essas transformações estão afetando e possivelmente afetarão o mundo do trabalho, as relações de trabalho. Então esse é o nosso objetivo aqui, vou tentar ser bem informal, né, sem muita formalidade, né, para a gente até conseguir ter aqui um bate-papo mesmo. Até no final, se vocês quiserem até interromper durante, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, né, mas no final, se vocês preferirem, anotem aí qualquer dúvida, a gente conversa no final. Eu vou aqui compartilhar minha tela com alguns slides que eu preparei aqui, mas que são mais ou menos um guia, né, para eu não esquecer o que eu queria falar com vocês. E aí só por favor me confirmem se vocês estão vendo aí um slide escrito tecnologia, inovação e seus impactos nas relações de trabalho. Sim, já está aparecendo aí. Então tá bom, então vamos lá. Primeiro vamos definir bem rapidamente, que eu falei que ia ser informal, então não vou fazer nenhuma definição científica, tá? Eu vou falar bem rapidamente, de maneira simplificada, o que é a ciência dentro do meu entendimento e de uma forma que as pessoas, né, entendam, e tecnologia também. Porque para falar de tecnologia, o título da apresentação é Tecnologia, Inovação e o impacto nas relações de trabalho. Vamos falar um pouco sobre ciência, bem rápido, e sobre o que é tecnologia. Primeiro é que, se você pegar livros para explicação e conceituação do que é ciência, você vai passar anos discutindo o que é ciência. Mas uma definição que eu gosto muito e que simplifica, e também por isso já coloquei ali, simplificações, se tiver alguém da área de metodologia científica que vai ficar muito bravo comigo, então uma simplificação que eu acho que facilita bastante das pessoas entenderem a questão da ciência é: a ciência é organizar o conhecimento sobre um assunto, sobre uma determinada área, utilizando um método científico. O método científico é aquelas regrinhas que você pega no livro de metodologia e que diz que você pode fazer um experimento fechado, você pode fazer uma pesquisa de campo, você pode fazer análise de discurso, tudo isso é método científico. Então, se você usou uma dessas ferramentas para olhar sobre uma área de conhecimento e organizou o conhecimento usando uma ferramenta como essa, e você conseguir comprovar ou convencer os colegas de que você chegou ao resultado, ou respondeu uma pergunta, achou a resposta para uma questão, você fez ciência. Independente da área, independente da complexidade do assunto e o setor, né? O importante é você conseguiu, usando algum método que é considerado válido pela ciência, ou seja, método científico, você conseguiu chegar a uma resposta a uma questão em qualquer área, então você organizou o conhecimento sobre aquela área. E cada vez que você faz isso, você acrescenta mais ciência, você cria mais conhecimento científico, e esse é o caminho que a gente tem feito há séculos, né, para desenvolver cientificamente, é isso. E aí, por outro lado, o que é a tecnologia? Que também muitas vezes tem várias definições, o que é técnica, o que é tecnologia. E assim, tem muitas formas da gente definir tecnologia, mas uma coisa que eu acho que fica bastante simplificada, assim como eu tentei simplificar o que é a ciência, é que a tecnologia é você pegar o conhecimento organizado sobre um assunto e aplicar. Se você aplicou o conhecimento, seja ele teórico ou físico, pode ser algo abstrato ou concreto, então tecnologia não precisa ser algo concreto, não precisa ser um equipamento, um aparelho, uma máquina, nada disso, né? Nem química, nem nada. Tecnologia pode ser conhecimento aplicado. E muitas vezes, aliás, grande parte das vezes,
Você não precisa fazer ciência para fazer tecnologia, porque a tecnologia é criada também a partir do conhecimento informal, do conhecimento natural, que as pessoas vão aprimorando o seu conhecimento sobre algo, sendo científico ou não, e criam uma tecnologia. É um jeito de fazer, é um jeito de aplicar aquele conhecimento, e aí a gente pode chamar isso de tecnologia. Como eu disse, são simplificações. Que tem gente que se ouviu falando isso, me prende, tá? Porque não aceita a simplificação. Mas eu gosto das simplificações, porque elas são mais fáceis da gente comunicar. E a partir desse começo, agora eu vou fazer uma outra simplificação, porque o título da nossa fala é Tecnologia e Inovação e as suas relações, o seu impacto nas relações de trabalho. Então, o que é inovação? Bom, a inovação pode vir da ciência, mas pode não vir. Ela pode, logicamente, vir da tecnologia, e é muito comum que ela venha da tecnologia, ou seja, você aplica um conhecimento que é novo, e aí você tem algo que pode ser inovador. Então, um dos mitos da inovação é de que ter ideias novas sempre é uma inovação. E isso não é. Ter ideias novas, todo mundo tem, todo mundo acorda com uma ideia nova todo dia, e não quer dizer que essa pessoa inovou. A inovação, bem numa definição tão simplificada quanto aquelas outras, e eu gosto muito dessa frase, que inovação é mais e melhores notas fiscais, e não é minha essa frase, ela é do Silvio Meira, professor da Federal de Pernambuco, e que é um dos caras que eu admiro dentro da área de inovação, e ele fala isso pelo seguinte: se você não movimentou a economia, você não inovou. Para movimentar, e economia não quer dizer economia nacional, mundial, não. Economia pode ser na sua casa, mas você tem que ter algum impacto econômico em algo que pode ser com fins lucrativos ou não. Então, independente disso, eu posso ter, lógico, inovações sociais que vão trazer valor público para a sociedade. Eu atuo com pesquisa de inovação e tecnologia na gestão pública. E a maioria das inovações que a gente aplica, desenvolve dentro da gestão pública, não são com fins lucrativos. Então, não quer dizer que eu vou emitir nota fiscal para ganhar dinheiro e ficar rico fazendo inovação no setor público. Mas ela tem um impacto econômico. E esse impacto econômico, muitas vezes, é, por exemplo, reduzir custos. Por exemplo, alcançar uma população maior, não aumentando proporcionalmente o custo de oferecer serviços públicos de qualidade. Então tem várias formas da gente aplicar isso. E eu falo, mas então onde é que está a nota fiscal? Está exatamente nesse impacto econômico, que não é impacto financeiro, não é transação financeira, dinheiro para lá, dinheiro para cá. É o impacto econômico que você faz quando você traz um benefício para um cidadão e uma cidadã que precisaria gastar um dinheiro para fazer algo e ela consegue fazer aquilo com um valor público que foi gerado por inovação, que trouxe menos custo, menos gasto para essa sociedade, para a população, para o cidadão, cidadã. Então, isso é valor econômico, público, feito através de alguma tecnologia inovadora que traz facilidade para a população. Então, estou só trazendo aqui, dentro da minha visão, que é a área que eu atuo, de inovação no setor público, o quanto a gente pode simplificar o conceito de inovação. Você pensou em algo, transformou isso em algo aplicado e você teve algum impacto, e esse impacto às vezes é social, mas o social também é econômico. O impacto social, quando você traz o benefício para a sociedade, você está reduzindo muitas vezes o custo dessa sociedade fazer as coisas que ela precisava fazer antes. Então, o impacto social, o impacto ambiental, o impacto econômico, eles andam muitas vezes, grande parte das vezes, atrelados. E aí, a inovação acontece quando você emite mais e melhores notas fiscais. E só para explicar o que são melhores notas fiscais, porque mais todo mundo entende, né? Eu emiti uma nota fiscal, emitir duas é mais do que uma. Mas se eu tiver duas notas fiscais de R$1.000, por que uma pode ser melhor que a outra? E aí que está as interpretações que a gente pode fazer dessa frase, mais e melhores notas fiscais. Por quê? Mesmo que as duas tenham o mesmo valor de face de R$1.000, eu posso ter uma nota fiscal que foi emitida, mas com impacto negativo social, ambiental, que ela não trouxe benefício para a sociedade. Ela pode ter gerado lucro para alguém que teve aquela ideia, que transformou aquilo num produto, num serviço, e oferiu lucro com aquilo, mas aquilo gera um impacto negativo. Do outro lado, você tem uma nota fiscal de R$1.000, em que, ao mesmo tempo que gerou algum benefício para quem teve aquela ideia de gerar aquela inovação, também trouxe benefício social, ambiental, ou seja, gerou algum impacto positivo. Essas são melhores notas fiscais. Então não é só a questão de emitir notas fiscais com maior valor a qualquer custo, né? A inovação, lógico, a gente espera que ela sempre traga
todos esses benefícios. O benefício individual para quem inova e o benefício social para quem é beneficiado por aquela inovação. Lógico que nem sempre isso acontece, mas isso é o que a gente espera, é o que a gente, né, tem o desejo que isso aconteça. Então, essas simplificações eram necessárias para a gente começar a falar sobre as relações da tecnologia, da inovação, com o trabalho em geral, principalmente com as preocupações individuais hoje, né? Porque a tecnologia, tecnologia principalmente digital, e a gente está falando, né, sobre uma tecnologia específica, porque se a gente pensar bem, a tecnologia, eu gosto também de falar o seguinte, tem gente que fala assim, tecnologia é, por exemplo, o computador, sim, mas o carro de boi é uma tecnologia, o fogo é uma tecnologia. Todo o conhecimento aplicado que a gente colocou ao longo do tempo na vida nossa, na sociedade, são tecnologias. Se você aprendeu a fazer você aprendeu a fazer café, né, utilizando ferramentas novas e colocou isso em prática e aperfeiçoou, e você chegou ao ponto, agora eu faço o melhor café possível, né, porque eu aprendi essa forma, com essa quantidade, com essa especificação, com essas ferramentas. Então, eu apliquei o conhecimento e agora eu tenho uma tecnologia de preparar café. Então, isso é uma tecnologia. Independente se eu usar o bule com coador de pano, aquilo é uma tecnologia, tá? Como se eu utilizar uma máquina expresso com não sei quantos bar de pressão, feita com alta tecnologia, e aí tem essa diferença, né? As duas são tecnologias. Uma é chamada de alta tecnologia, a outra é chamada de tecnologia, só. Não existe baixa tecnologia. Tá? E o que é alta tecnologia? É algo transitório, porque ela só é alta tecnologia hoje. Daqui a 20 anos, uma máquina de fazer café expresso, não precisa nem 20, menos, ela não vai ser mais alta tecnologia. Hoje já não é mais tão alta tecnologia. Essas máquinas existem há décadas, né? Mas se você comparar uma máquina de expresso com um bule de laca, de latão, você vai falar, não, isso aqui, a máquina de expresso é tecnologia. Na verdade, ela já foi alta tecnologia. Daqui a pouco, né, hoje a gente tem os cafés em cápsula que são mais alta tecnologia porque são mais recentes. Então toda tecnologia ela tem o seu momento em que ela é alta tecnologia e depois ela deixa de ser alta e passa a ser tecnologia, ponto. Então a tecnologia em geral, ela está aí para a nossa sociedade o tempo todo, né, para todo mundo, e nosso trabalho, a gente está sempre utilizando várias tecnologias na nossa vida, na vida social, na vida para estudar, para se deslocar no trânsito, para poder viajar, para poder fazer tudo. A gente está usando um monte de tecnologias que foram criadas ao longo do tempo. Algumas são ainda altas tecnologias, outras são tecnologia e ponto. E o que a gente tem visto que tem preocupado muitas pessoas em relação ao trabalho é a tecnologia digital. A tecnologia digital veio com uma velocidade muito acelerada, vamos dizer assim, comparada com outras tecnologias como o vapor lá no século XVIII, como o combustível fóssil lá no século XIX. Então, essa evolução da tecnologia digital, ela nos parece muito mais rápida, até porque a gente está vivendo, né? E aí, lógico, aquilo que a gente está vivendo, a gente sente mais força na pele, do que as pessoas que há 100 anos atrás, 200 anos atrás, viveram a tecnologia do vapor e do petróleo, da gasolina, da eletricidade, né? Que foram tecnologias que foram altas em algum momento e hoje são commodities, né? São todas aí, estão à disposição, não são mais alta tecnologia. Mas a tecnologia digital, apesar de existir há 70, 80 anos, ela ainda é tida como tecnologia alta. Por quê? Porque ela nos surpreende todo dia com alguma transformação que ela fez nas nossas vidas. Ela facilitou nossa vida na hora de pedir comida, na hora de estudar, na hora de fazer o meu trabalho home office sem ter que me mudar para outra cidade, na hora de eu fazer um acompanhamento da minha corrida e do meu batimento cardíaco no monitor aqui no relógio. Tudo isso são coisas que vão surgindo e vão nos surpreendendo todos os dias. Quando a gente olha e fala assim, nossa, isso é possível, eu não sabia nem que tinha jeito de fazer isso. Porque a tecnologia digital, ela tem essas 3 características que estão aí na tela. Ela é ubíqua, igual Coca-Cola, ela está em todos os lugares. Você pode tentar fugir dela, você pode não querer Coca-Cola, mas ela vai estar lá. Se você andar 50 metros, você vai achar alguém
que tem uma garrafa de Coca-Cola, ou a lata, ou tem Coca-Cola para te vender. Então ela está em todos os lugares, não tem mais como se falar, né? A Coca-Cola está na China, tá nos países comunistas, né? Vamos dizer assim, que não são muito simpáticos ao capitalismo, imperialismo, que é simbolizado pela Coca-Cola, mas a Coca-Cola está lá. Não sei se você sabe, mas se vende mais Coca-Cola na China do que nos Estados Unidos. O país onde mais se vende Coca-Cola no mundo é a China. Então a Coca-Cola é o bico, assim como a tecnologia digital. Ela está em todos os lugares. Hoje não dá mais para você falar assim, eu vou lá no meu trabalho para usar o computador, como isso foi no passado. As pessoas não tinham computador em casa, tinham que ir ao trabalho, tinham que ir a um cybercafé, né? Ir a um telecentro, que são os nomes, né, que foram dados a esses lugares onde você ia para usar o computador. Hoje o computador veio até nós e ele está em todos os lugares. Então ele é um bico e ao mesmo tempo, assim como o rizoma da grama, ele é pervasivo. Porque a gente vê a grama por cima, mas não faz ideia da trama que existe por baixo dessa grama e que está presente e que é invisível. Porque a tecnologia digital, ela está o tempo todo junto com a gente, não só na hora que você usa, na hora que você tira o celular do bolso e dá um toque na tela, você percebe que você está usando, mas enquanto você não está usando, ela está trabalhando para coisas que têm a ver com a sua vida. O banco está lá fazendo transações digitais enquanto você não está mandando ele fazer, mas ele está mexendo com o teu dinheiro, ele está transacionando coisas. As redes sociais estão tentando descobrir como é que vão te convencer a ficar mais tempo nelas. Enquanto você não está fazendo nada, eles estão tramando, os algoritmos tramam coisas, né, fantásticas assim, para nos prender dentro da rede social. Então eles estão lá tentando entender, o marketing está tentando entender o que vai te fazer convencer a comprar isso ou contratar aquilo ao invés de outro, enquanto você não está fazendo nada. Então a tecnologia digital, ela é pervasiva, ela é invisível aos nossos olhos. Ela está em todos os lugares, ela é invisível grande parte do tempo, a gente não percebe. Né? Enquanto você está lá no Waze, lá no carro, indo para algum lugar, tem uma série de transações que estão acontecendo para poder dar alguma previsibilidade de hora que você vai chegar ou quais são os problemas que você pode ter no meio do caminho. Então ela é pervasiva e ela é complexa sem que essa complexidade apareça. Né? Então isso que a gente espera, né? Quanto mais simples ela for, melhor é. E ela é convergente. Convergente, aí eu coloquei a imagem do celular porque é o maior símbolo de convergência que tem. Né? Tem até um vídeo, eu não trouxe aqui, mas é um vídeo que mostra uma mesa de trabalho, uma mesa de escritório de 30 anos atrás, e que você tinha uma máquina de calcular, uma máquina de escrever, um relógio, um calendário, um rádio para tocar música, né, até lanterna, e aí de repente tudo isso vai enxugando e sobra em cima da mesa um celular, um smartphone. Por quê? Porque tudo aquilo que você tinha espalhado num monte de tecnologias diferentes convergiu para um lugar só. Então a tecnologia digital, ela é ubíqua, está em todos os lugares, que nem Coca-Cola, ela é pervasiva, ela está perto da gente trabalhando silenciosamente, a gente não percebe, e ela é convergente, porque cada vez mais a gente fica mais dependente de um monte de coisas que ela faz de facilidade para a gente. Por quê? Porque não é só uma ferramenta que você usa só para trabalhar, ou só para estudar, ou só para se divertir, ou só para namorar. Você faz tudo isso com tecnologia digital, o tempo todo. Então, por isso mesmo que ela tem esse impacto tão grande, né? E a gente até diz que não é uma evolução digital, mas é uma revolução digital, porque ela é rápida, profunda, ela afeta profundamente vários setores econômicos, inclusive destruindo alguns e criando outros, né, com vários tipos de empresas e produtos, serviços que deixaram de existir e surgiram muitos outros, e aí a gente já começa a falar sobre as relações disso com o trabalho. Ao mesmo tempo ela é abrangente na horizontal, porque ela pega todos os setores da nossa vida. Não é uma tecnologia que vai ser usada só na indústria, ou só no comércio, ou só nos serviços, né, ou só na vida privada, ou só na vida profissional. Não. Ela está em todos os lugares, afeta profundamente todos esses lugares e numa velocidade nunca vista antes. Uma velocidade de invenções, de criações que a gente nunca se teve na história. E aí tem vários mitos e verdades sobre como que essa tecnologia ou as tecnologias inovadoras vão afetar a nossa vida. Tem mitos e verdades. Tem muita gente falando, por exemplo, que não vai existir mais emprego, né, e que todos os empregos estão ameaçados. Será? Tem gente falando que a saúde vai
todos os problemas da saúde vão ser resolvidos com a tecnologia. Não só a tecnologia digital, mas as nanotecnologias, biotecnologias, engenharia genética, tudo isso são inovações, né, tecnológicas e que vão resolver todos os problemas da saúde. A gente vai ser imortal. Tem autores que dizem isso. Será que é verdade? A guerra. A gente está vivendo várias guerras nesse momento no mundo, mas tem guerras menores acontecendo entre grupos que a gente nem percebe que é uma guerra, né? Mas grupos locais, regionais, estão em guerra. E essa tecnologia, ela impulsiona. A gente está vendo isso acontecer nesse exato momento, com uma série de conflitos de informações graças à globalização da comunicação e da transferência imediata dos dados. A gente está vendo isso acontecer agora. Tem guerra que tem tiro, tem guerra que não tem tiro. São guerra de influência, né? O soft power, de influências sobre o poder através de informação que pode ser produzida, transmitida com muita rapidez, com muita facilidade, que pode ser transformada, que pode ser falseada, né? Então tudo isso nos afeta. E aí a gente vai falar sobre, né, sobre o quanto isso impacta, né, na sociedade. E o fim do mundo. Tem gente que está falando que o mundo vai acabar. Bom, que ele vai acabar, com certeza, uma hora vai acabar. Mas vamos falar um pouco sobre esses mitos e verdades em relação à influência da tecnologia, né, e o que a gente pode considerar, como eu disse para vocês, é a minha perspectiva sobre isso tudo, que coincide com algumas outras de outros pesquisadores, mas também não coincide com a de todos eles. Então, por exemplo, eu vou perder o meu emprego. Isso é um mito. Tá? Basta você olhar para a história. Você só vai perder o emprego se você permitir que isso aconteça. Porque, quer dizer, não quer dizer que você vai perder o seu emprego atual. Pode ser que você perca o seu emprego atual, logicamente. Né? Mas isso não quer dizer que você não vai ter emprego nenhum. Tá? Eu acho que talvez até errei um pouco na frase. Não é perder o meu emprego. Sim, a tecnologia pode ser que faça você perder o seu emprego atual. Pode ser que você tenha que se reinventar para poder continuar no seu emprego fazendo outro tipo de trabalho ou se reinventar em outra organização, em outro emprego. Mas será que tudo é emprego mesmo? Será que a gente vai precisar o tempo todo, tá? Né? Existe uma conveniência no emprego, né? Na carteira assinada, na CLT. Mas as coisas mudaram tanto. Será que isso ainda continua fazendo sentido para todo mundo? Será que esse modo, né, de trabalho, ele continua fazendo nesse sentido? E aí o mito é de que as pessoas, muitas, estão morrendo de medo. Né? Já fui chamado para várias palestras em várias universidades, instituições, empresas, né, me chamaram para falar sobre o que eu acho que a inteligência artificial vai fazer com o trabalho das pessoas. Né? E aí eu falo de inteligência artificial, mas sempre pensando no seguinte, ela ela existe há décadas, né? No mínimo 70 anos que existe a teoria da inteligência artificial. Só que de 2022 para cá, de dezembro de 2022 para cá, a gente teve contato com ela pela primeira vez. Ela chegou na nossa mão para a gente poder usar. Até então ela era usada. Lembra da Pervasivo? Tem um monte de inteligência artificial trabalhando o tempo todo sem que você perceba que afeta a sua vida. Só que quando o ChatGPT foi colocado à disposição da sociedade, o que aconteceu é que as pessoas falaram, poxa, então dá para eu usar a inteligência artificial? Isso é algo que é real? Está aqui na minha mão, está no meu computador, eu posso, né, fazer uso disso? E aí as pessoas entenderam que sim, era possível, estava disponível, e aí todo mundo ficou com medo. Falou, então tem um monte de coisa que eu fazia que eu achava que só eu poderia fazer. E aí, de repente, as pessoas agora falam, olha, mas tem uma máquina que pode fazer o que eu fazia. Eu achava que o meu trabalho era tão sofisticado, né, tão complexo, e agora tem um software que faz isso. A humanidade passou por isso um monte de vezes. Um monte. Porque teve um monte de coisas que o homem nunca achou que uma máquina pudesse fazer, desde o século XV. Na imprensa, pensa bem, as pessoas que transcreviam livros antes de haver imprensa, antes de haver o tipo móvel de Gutenberg, né? Quem assistiu O Nome da Rosa, o filme lá, as pessoas, tinham os monges que ficaram copiando livros, né? Copiando livros por quê? Porque era o único jeito de você reproduzir o conhecimento, era alguém pegar um livro e escrever à mão um outro livro igual para poder difundir esse conhecimento. Não faz nenhum sentido isso hoje em dia. E com certeza esses monges ficaram preocupados na época. O que a gente vai fazer agora que tem o tipo móvel do Gutenberg? Né?
Da mesma forma, todos os tipos de trabalho que a gente teve ao longo do tempo, desde as coisas mais rústicas, do trabalho mais rústico até o trabalho mais sofisticado, eles foram sofrendo esse tipo de impacto através da substituição por tecnologias. E aí, lembrando que tecnologia não é só alta tecnologia, não é só inteligência artificial. O serrote desempregou um monte de gente, a máquina a vapor desempregou um monte de gente, o carro desempregou um monte de gente, a luz elétrica desempregou um monte de gente. Mas desempregou momentaneamente, até essas pessoas se acomodarem, ajustarem, porque de alguma forma elas conseguiram fazer uma transição para um modelo que era novo, que a nova tecnologia eliminou um modelo de trabalho, mas criou um novo. Então o mito de que você vai perder, não vai ter emprego, não vai ter, vai depender de algumas coisas que a gente vai falar um pouco mais adiante. O fim do mundo. Eu disse, o mundo vai acabar, mas não vai ser no ano que vem, gente. Pode até acabar, lógico, é imprevisível, mas não é por causa da inteligência artificial que vai acabar o mundo amanhã. As pessoas estão preocupadíssimas, né? Nossa, mas agora as coisas ficaram muito loucas, né? Skynet lá desde... do Exterminador do Futuro, e toda a ficção já fala sobre o fim do mundo. Essa ficção, ela assusta, né, vem assustando a gente, mas a gente adora, né, esse susto, adora passar por essa incerteza, né? E aí um dos mitos é de que a tecnologia da inteligência artificial ela vai acabar com o mundo porque ela é muito poderosa. E aí qual é a ideia? Porque a inteligência vai tomar conta de tudo e vai eliminar o ser humano isso aí, gente, essa história foi contada milhares de vezes, milhões talvez de vezes, né? E é um mito, lógico, a inteligência artificial era só mais uma tecnologia, né, que vai ter um impacto grande em vários setores, igual outras tecnologias tiveram em momentos passados, dezenas de anos atrás, centenas de anos atrás, mas ela vai se acomodar dentro da nossa sociedade, trazendo um monte de oportunidades, um monte de benefícios. Então, não é o fim do mundo. Algumas verdades. Na saúde, a gente tem uma tendência muito forte de realmente resolver um monte de problemas que a gente tem hoje. Não só com a tecnologia digital, como eu disse, mas todas as tecnologias em geral, principalmente engenharia genética, biotecnologia. Por quê? Porque a gente já está vendo isso acontecer, né? E a gente tem uma possibilidade, é uma verdade, que a gente vai realmente ter expectativas, perspectivas de vida maiores, né? Nós já estamos, a gente está vendo a aceleração do aumento da expectativa de vida das pessoas, a gente está sentindo isso como nunca se viu. Né? A tábua atuarial, para quem mexe com a área de atuárias, né? Ela nunca foi atualizada com tantas vezes em tão pouco espaço de tempo. Por quê? Porque a expectativa de vida tem crescido, graças às melhorias, às inovações tecnológicas na área de saúde. Então tudo isso é muito importante, muito legal que está acontecendo. Mas aí algumas pessoas também falam assim, mas se todo mundo viver muito mais, ou se as pessoas daqui a pouco não morrerem mais, não vai ter espaço para todo mundo. Então, aí do outro lado a gente tem uma outra verdade. Que da mesma forma que infelizmente, felizmente a gente tem essas evoluções na saúde que trazem já, estão trazendo um monte de benefícios para a gente tem os malefícios, como eu falei agora há pouco. Cada vez a gente vai ter mais treta, mais guerra, mais confusão por causa da tecnologia, mas não só por causa dela. A tecnologia só acelera o processo. Por quê? As guerras, os conflitos sempre existiram, né? Só que agora é mais acelerado. Então, da mesma forma que existe um benefício de um lado, né, que possivelmente vai trazer mais expectativa de vida, trazer mais qualidade de vida para as pessoas, do outro lado, você vai ter cada vez mais conflitos internacionais, nacionais, regionais, e que acabam sendo vamos dizer assim, uma outra força contrária a essa quantidade de pessoas que tem na Terra, porque nos conflitos morrem pessoas, a gente tem visto isso acontecer, né, infelizmente, tragicamente, e a tendência é que essas guerras, esses conflitos, eles cresçam. E infelizmente, a gente não vê perspectiva. Gostaríamos muito, acho que todos nós, né? Mas se a gente pensar realisticamente, a gente não vê perspectiva de que isso melhore, muito pelo contrário. Né? Lógico, a gente pode sonhar com que isso aconteça, mas a tecnologia, a evolução,
possivelmente tornará os conflitos mais rápidos, né, mais frequentes e maiores, com maiores impactos em todos os sentidos. E aí os conflitos não só de informação, mas o conflito com toda a tecnologia de guerra que a gente desenvolve, né, que o mundo desenvolve com tecnologias cada vez mais perigosas, né? E aí, sobre as perspectivas de trabalho, agora falando mais do local do pessoal do que perspectiva mundial, né, de geopolítica, né, de guerras e tal, mas sob uma perspectiva pessoal. Tem vários textos, né, falando sobre como é que a gente pode sobreviver a essas revoluções que já aconteceram várias, né? E aí, olhando para o passado, como é que as pessoas se viraram com essas transformações que aconteceram, que impactaram, que influenciaram, que puseram medo na sociedade no passado, e como é que a gente vai lidar com essa? Então isso aqui não é nenhuma novidade, o pessoal tem usado muitos termos em inglês, por isso que eu coloquei em inglês aqui também, porque muitas vezes vocês vão encontrar na literatura que fala sobre as necessidades que a gente tem. Do reskilling, ou seja, eu preciso me reabilitar para as coisas que eu ainda não tenho habilidade para isso. E aí é algo que eu vou trazer agora da minha perspectiva, como sempre, né, como eu já falei para vocês, essa é a minha perspectiva. Eu tenho usado o ChatGPT para minha atividade profissional como professor. Né? Então, eu nunca tinha usado antes. Não uso nem só o ChatGPT, eu uso o Gemini do Google, eu uso o Copilot da Microsoft, eu uso outros, como tem agora que eu estou testando, chama Mônica. Várias inteligências artificiais que eu criei a habilidade de trabalhar com elas. E aí existe muita discussão sobre, mas como é que a gente vai saber se o aluno fez o trabalho ou se ele mandou uma inteligência artificial fazer o trabalho para ele? Eu falei, olha, uma das coisas que eu tenho feito é o seguinte, como professor, eu não quero saber a resposta, eu quero saber qual foi o prompt que você escreveu para conseguir essa resposta quando eu dou o trabalho para o pessoal. Por quê? Até para fazer perguntas boas, para você ter respostas boas, você precisa fazer perguntas boas. E para fazer pergunta boa, você tem que ter algum conhecimento, você tem que ter aprendido alguma coisa para fazer uma pergunta que faça sentido. Senão as respostas suas vão ser horríveis. E aí é fácil a gente avaliar isso. Então, quando o aluno usar, e assim eu falo para eles, use o ChatGPT. Né? Ele pode te ajudar. Mas use e me contem qual foi o prompt, qual foi a pergunta que você fez. Para eu saber se você está preparado para usar essa ferramenta. Porque quem não tem conhecimento nenhum ou conhecimento medíocre sobre um assunto não vai conseguir nem fazer um prompt inteligente que vai te dar uma resposta inteligente. Então isso é uma reestruturação das habilidades que a gente tem que ter. A gente vai ter que aprender a fazer prompt, a gente vai ter que aprender a fazer boas perguntas para usar as novas tecnologias, como a tecnologia do ChatGPT. Não é a única. Mas, logicamente, que a gente precisa aprender a usar coisas novas e criar habilidades novas. Fazer perguntas é algo que a gente não era avaliado por isso. Ninguém avaliava você se você sabe fazer boas perguntas. Agora, eu, por exemplo, estou utilizando essa técnica para verificar se as pessoas estão aprendendo o suficiente para poder fazer boas perguntas. Eu vou avaliar as perguntas e não as respostas. O upskilling, né? É você aumentar a sua habilidade. Então, algumas coisas a gente já fazia, e fazia de maneira não muito... por exemplo, e aí esse upskilling entra tanto as coisas tecnológicas, né, como outras coisas. O upskilling por exemplo, vamos pensar no que hoje nenhuma tecnologia digital, nenhuma tecnologia nova consegue fazer. Porque essas coisas... Se eu souber fazer bem, e se eu aumentar a minha habilidade de fazer essas coisas, eu aumento a minha diferenciação dessas tecnologias digitais. E aí, quais são as coisas que nenhuma tecnologia digital ou tecnologia de inteligência artificial consegue fazer hoje? São as coisas que envolvem emoção, afeto, relacionamento. A criatividade, até tem muita gente discutindo, mas você pode mandar uma inteligência artificial criar um texto, criar uma música, Mas será que é criação mesmo? E, na verdade, o que é criação? A criação, assim como nós, a gente não começa nada do zero. Tudo que a gente cria, a gente faz um remix das coisas que a gente já viu, que a gente já aprendeu, e a gente cria coisas novas a partir de algo que a gente já tem. A criatividade não surge do zero, de uma base zero. Ela surge de uma base de coisas que você interrelaciona
conexões de conhecimentos que você já tem, com informações novas, e você gera algo novo, que pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser uma poesia, pode ser qualquer coisa criativa. A inteligência artificial faz a mesma coisa. Agora, existem pessoas que têm habilidades sensacionais, e se a gente pensar nas coisas que realmente a criatividade impactante, aquela que te assombra, nenhuma inteligência artificial é capaz de fazer isso. Ainda. Pode ser que um dia ela possa fazer. Mas as coisas realmente criativas, inovadoras, transformadoras, elas ainda são uma especialidade humana. E da mesma forma, o trabalho que exige relacionamento, cuidado com outra pessoa, atenção, são coisas que só a gente é bom nisso. Então, upskilling, aumente a sua habilidade de lidar com essas questões, porque isso vai te diferenciar de coisas que a inteligência artificial e que a tecnologia digital vai fazer cada dia mais por você. E aprenda, nesse upskilling, a usar a inteligência artificial. Aumente a sua habilidade de uso dessas inteligências. Aprenda, estude, vá ver como é que elas funcionam, teste, para você descobrir como é que eu preciso aumentar a minha habilidade para poder lidar com essas ferramentas, porque elas vão me ajudar a me manter uma pessoa capaz, uma pessoa diferente de alguém que não tem esse recurso, que não conhece esse recurso, que não sabe usar esse recurso. E aí a última expressão, lifelong learning, que é algo que a gente vem falando há 50 anos, talvez, né? Que é totalmente diferente hoje do passado. No passado as pessoas se formavam, tiravam diploma, né? Não é o caso de vocês aqui, todos vocês são pessoas jovens que já sabem disso, né? Que não tem jeito de você parar de aprender. Diferentemente dos seus avós, que aprenderam algo suficiente para poder viver o resto da vida. Fizeram lá aprendizados, aprenderam técnicas, tiraram diplomas e foram bem assim até o final da vida deles. Ou ainda estão indo e vão chegar até o final da vida. Mas a gente não dá mais, né? A gente que está vivendo hoje, né, nesse mundo de tecnologias, no mundo do trabalho, a gente precisa parar e falar o quanto eu tenho aumentado o meu aprendizado ao longo da vida, né, para ver se eu continuo relevante ou não. E aí, faça um projeto, né, uma linha de projeto aí, para que você consiga se desenvolver e chegar, né, passe aí por algumas etapas, organize como é que você vai se desenvolver, como é que você vai se transformar em alguém que não vai ser impactado negativamente pela tecnologia, pela inovação, muito pelo contrário, que você vai usar a tecnologia e a inovação para impactar positivamente as relações suas com o seu trabalho, não só com o seu empregadora, mas com a sua capacidade de trabalho mesmo, né, de trabalhar independente de ter um emprego ou não, né, e aí, logicamente, são algumas sugestões que eu dou para vocês, né, instrua-se e comunique-se, né, você trocar ideia, conversar com as outras pessoas, estar sempre instruindo, sempre aprendendo, usando as oportunidades que a gente tem, e hoje são muitas oportunidades para tudo está tão disponível, comunicação, conhecimento, informação, tudo tão fácil, né, tão acessível o tempo todo. Então, puxa, tem ideias, e para ter ideias, instrua-se, busque mais informação diversificada sobre tudo, não só aquela especialidade, você aprofunda muito nela e esquece o resto. Tem que aprofundar, lógico, em algumas coisas, mas não feche os olhos para o resto, né? E comunique-se, associação com outras pessoas, associação de ideias com outras ideias, isso é fundamental para a gente dar esse passo de reskilling, upskilling, lifelong learning, né? São coisas que a gente vai conseguir fazendo isso. Construa boas redes, né? Redes, e aí mais uma vez, comunique-se com quem? Com outras pessoas. Crie boas redes. Redes de quê? Com outras pessoas, com outras associações, né? Não fique num mundo muito fechado, muito homogêneo. Quanto mais homogeneidade você tiver no grupo, você menos chance tem de ter ideias criativas e inovadoras. E essas ideias inovativas inovadoras e criativas são essenciais para a gente ter essa capacidade nossa de lidar com esse novo mundo, né? 3, valorize a criatividade, que é o que eu acabei de falar. Não só, como é que a gente se torna, né, mais criativo, criativa?
olha, a gente tem que olhar coisas ao redor da gente, ver pessoas criativas, entender, inspirar no trabalho que elas fazem. Então, veja as artes, né? Procure se informar, participar de coisas que não são exatamente profissionais, mas que tem a ver com arte, com cultura. E não só aquela arte que você gosta, experimente outros tipos de arte. Simplesmente descobrir, faça um trabalho de descoberta, outros tipos de cultura, diferente daquela que você está acostumado. Né? E aí valorizar a criatividade também é valorizar a emoção, o afeto, que eu falei agora há pouco. São coisas que a gente é único nisso. Né? E treinar isso, treinar para ter mais afeição, mais relacionamentos mais humanos, né, com as outras pessoas, porque elas vão valorizar isso também, da mesma forma que você. Né? E aí elas podem preferir ter você do lado delas ao invés de ter um chat GPT. E, por último, planeje interações de valor, né? Interações que sejam valorosas ou valiosas para você e para o grupo, né? Para a sociedade, para o grupo onde você vive, e construa coisas novas. Né? A gente espera com muito afinco, com muito esforço, né, de que a gente consiga transformar através de coisas novas e não repetir as coisas que a gente vinha fazendo. Por quê? Porque não faz sentido num mundo novo de transformação rápida digital a gente querer fazer as coisas do jeito que a gente fazia antigamente. Ou querer repetir aquilo que a gente fazia que funcionava tão bem. Então, planejar interações de valor, e nessas interações surgem oportunidades de a gente construir coisas novas. Às vezes é difícil a gente só ouvir isso e falar assim, mas não sei como é que eu vou fazer. Poxa, converse com as pessoas, né? Interaja nos grupos, não os grupos que você está acostumado, outros grupos, vá ver outras coisas, né? Vá ler outros textos, outros assuntos, assistir outros filmes, documentários, ouvir outras músicas, para ver se surgem coisas novas, né? Que você possa construir a partir dessas relações com conteúdo novo. E as relações de trabalho, logicamente, né, você vai precisar, nesse upskilling, reskilling, lifelong learning, desenvolver, conhecer novas tecnologias, ter novas redes, ter novas habilidades, que eu acabei de falar, e agora só para fechar aqui de maneira mais resumida, né? Estude dados e lógica de programação. Essa é uma sugestão bem específica que eu dou, mesmo que você não queira, não seja da área de computação, tal. Hoje é fundamental. A UFMG acabou de lançar um curso de 4 anos de duração de ciência de dados, para você ver a importância que essa área tem e terá no futuro. Né? E programação. A disciplina mais procurada na Universidade de Harvard é Introdução à Ciência da Computação. E ela não é procurada pelos alunos da computação, é procurada pelos alunos de medicina, de direito, de filosofia. Todo mundo quer fazer Introdução à Ciência da Computação para entender como é que essas coisas vão afetar as outras profissões. Porque, como eu disse, a revolução ela é ampla horizontalmente, ela afeta todos os setores. E é uma revolução digital que depende da gente aprender o mínimo. Você não precisa aprender programação para ser programador, mas para entender a lógica por trás de como funcionam os algoritmos, como é que funciona a computação. Novas redes, procure redes diversas, diferentes daquelas que você está acostumado. Né, que eu já falei e repito aqui de novo. Procure outras redes de contato onde as pessoas têm pensamentos diferentes do que você está acostumado. E novas habilidades, colaboração e comunicação são habilidades que a gente precisa ter muito. E parece fácil você falar assim, mas isso é fácil, eu sei colaborar, eu sei comunicar. Será? Pense bem, reflita se você está colaborando de maneira produtiva, se você está entregando valor para as suas redes de colaboração, se você está recebendo valor dessas redes também. Se você está sabendo se comunicar bem, as pessoas estão entendendo o seu propósito, o que você faz, o que você tem de potencial ou não. Mas talvez esteja precisando você se comunicar melhor. E você está entendendo o mundo ao seu redor, de repente a comunicação não está chegando de maneira adequada para você, você não está entendendo as coisas, então você precisa habilitar-se a comunicar-se melhor. Aqui eu coloquei um rápido currículo, mini currículo aqui, mas não é o caso. Isso aqui, não sei se a Cristiane vai disponibilizar depois para vocês, mas como eu falei, esse aqui é um bate-papo rápido. Agradeço a atenção, o tempo de vocês. Estou aqui disponível para a gente fazer perguntas. Não façam perguntas difíceis. O meu Instagram é @elionet, lá onde eu trato de coisas pessoais, e meu LinkedIn é Hélio, linkedin.com/in/Hélio. Se alguém quiser se conectar através do LinkedIn, fiquem à vontade. E eu
encerro aqui a minha apresentação, mais uma vez agradecendo.